A inteligência em Shumatsu no Valkyrie é um dos principais fatores para decidir se um lutador vai vencer ou não a sua batalha. E ao longo da obra nós podemos presenciar algumas batalhas estratégicas e até mesmo conceitos de inteligência de personagens que não estão na lista de lutadores do Ragnarok. E antes da gente começar a analisar quem são os personagens mais inteligentes de Shumatsu no Valkyrie, eu queria lembrar para vocês que eu vou estar excluindo personagens que não são tão relevantes para a obra, como por exemplo Thomas Edison, Albert Einstein e os outros cientistas que estavam na plateia de Nikola Tesla. Dito isso, vamos começar com o nosso ranking. E em 10º lugar nós temos o Imperador do Submundo, Hades. Hades apareceu na Arena Valhalla na 6ª rodada, durante a luta entre Buda e Zerofuko, mais especificamente assim que Rajun aparece. E então Hades conta a lenda de Rajun no submundo, e logo ele percebe que foi Beelzebub quem colocou a semente de Rajun em Zerofuko. E um pouco mais tarde, Hades logo entende a estratégia de Buda contra Rajun, sem contar que Hades tem participações importantes em eventos de Shumatsu no Valkyrie, como por exemplo a Gigantomachia, onde ele se reuniu com seus irmãos em uma reunião para discutir uma estratégia para ser adotada durante a Gigantomachia. E após Zeus decidir que a melhor estratégia era esmurrar os inimigos, Hades toma uma decisão e percebe que é melhor ele ir para o Helheim e lutar contra os titãs sozinho. Hades também foi o responsável por explicar a Beelzebub que a tatuagem que Lilith deixou em seu peito não era uma maldição, e sim uma proteção, e por causa disso Beelzebub estava destinado a viver. E o último grande feito que Hades fez foi salvar a vida de seu irmão Adamas. Assim que Adamas foi ferido gravemente por Poseidon, Hermes entrou em contato com Hades, e então Hades entra em contato com Beelzebub para salvar a vida de Adamas. E como Adamas teve o seu nome apagado da história por Poseidon, Adamas acabou vivendo no Helheim, que era o comando de Hades. Em 9º lugar da lista dos mais inteligentes, nós temos Loki. Loki é conhecido como o deus da trapaça, e ele deu as caras no Ragnarok na 2ª rodada, durante a luta entre Zeus e Adão. E ele logo observou que tanto Adão quanto Zeus estavam em seus limites, e que logo um iria ceder. Outro grande feito de Loki é que ele foi o primeiro dos deuses a perceber que a verdadeira Volund de Jack o Estripador eram as luvas que ele usava. E então ele explica todas as estratégias utilizadas por Jack na 4ª rodada. Mais um feito de Loki foi prever a traição de Buda pelo lado dos deuses. Ele logo percebeu que a Volund que os humanos e as valquírias utilizavam se assemelhava muito com o destino comum de Buda. E mais tarde as suas suspeitas sobre Buda se confirmam na 6ª rodada. E no 8º lugar nós temos Buda. Buda foi o responsável por dizer a Brunilda o conceito sobre o destino incomum do budismo, incluindo o conceito de Volund. E logo após o Conselho dos Deuses, quando Ragnarok foi decidido, Buda foi colocado na lista dos lutadores por parte dos deuses. Mas Buda decide lutar pelo lado da humanidade. E logo após a sua rodada acabar, Buda parabeniza Brunilda, pois os planos dela estão saindo como planejado. Ele diz que gosta do olhar dela, afinal, os seus olhos possuem desejos mundanos. E então, durante a 7ª rodada do Ragnarok, Buda entrega uma missão a Sakata Kintoki, que é justamente procurar por Sigurd, o herói matador de dragões. E então, logo após o fim da 8ª rodada, Buda encontra Brunilda novamente, e ele confronta ela, perguntando se o Ragnarok era motivado por causa de Sigurd, e se Sigurd era o seu ex-namorado. E apesar de Brunilda negar, Buda foi o primeiro a perceber que Brunilda tem segundas intenções com o Ragnarok, e talvez o seu plano não seja só salvar a humanidade. Em 7º lugar, nós temos Odin. Odin é conhecido por ter entregado um de seus olhos para poder obter o máximo de conhecimento e sabedoria que ele pudesse. E apesar dele estar desde o início da obra, não foi revelado muito sobre ele. Mas como na mitologia ele é um dos deuses mais sábios do Ragnarok, eu acredito que quando for revelado mais dele, o seu lugar nessa lista vai estar bem explicado. Mas ainda assim, durante o Ragnarok, toda vez que a palavra Ragnarok é citada, o Odin parece ficar excitado para lutar. Vimos isso pela primeira vez após o conflito entre Buda, os 7 deuses da sorte, Loki, Okita Souji, Kojiro Sasaki e Comandante Kondo, onde Zeus e Odin chegam para impedir o conflito. E logo após Zeus e Buda saírem, Odin começa a rir quando Zeus diz a ele que o Ragnarok não está saindo como planejado, dando a entender que ele tem algum plano para o Ragnarok. E a segunda vez que vemos a atitude suspeita de Odin é quando ele vai confrontar Beelzebub após o final da 6ª rodada. Ele diz a Beelzebub que esperou bastante tempo pelo Ragnarok, e ele não vai permitir que ninguém atrapalhe os seus planos. O que nos mostra que realmente Odin está planejando algo.
Em sexto lugar, nós temos Brunilda. E se os humanos estão participando do Ragnarok, é graças a Brunilda. Afinal, ela teve o poder suficiente de conseguir convencer todos os deuses a aceitarem o Ragnarok. E antes disso, ela perguntou a Buda exatamente o que significava o destino em comum do budismo, além de obter informações sobre a Volund. Sem contar que Brunilda foi responsável por reunir os 13 guerreiros mais fortes da história da humanidade. E ela sempre encaixa o humano mais adequado para lutar contra o deus da rodada. Sem contar que Brunilda aparentemente tem segundas intenções com o Ragnarok, e todas as batalhas até agora podem estar acontecendo para que o verdadeiro plano de Brunilda se realize. Em quinto lugar, nós temos Kojiro Sasaki. Kojiro Sasaki é conhecido como o maior perdedor da história da humanidade, mas ele possui uma habilidade muito boa, que é a sua previsão analítica, e graças a ela, todas as vezes que ele perdeu, ele conseguiu desenvolver estratégias e planos para se adaptar aos seus adversários, vencendo todos os seus adversários em sua cabeça. E graças à sua habilidade e seu talento inato, ele consegue memorizar e analisar os movimentos do seu oponente, para fazer uma simulação dentro da sua mente, e então ele faz isso inúmeras vezes dentro da sua cabeça, até que ele possa achar um meio de contra-atacar o seu oponente e vencê-lo. E o ápice da sua habilidade foi utilizado justamente na luta contra Poseidon, quando Kojiro Sasaki foi capaz de se adaptar à velocidade de Poseidon, que é um dos deuses mais rápidos da obra. Em quarto lugar, nós temos Beelzebub. Beelzebub pode ser considerado o deus mais inteligente a aparecer no Ragnarok até agora. Ele foi capaz de superar todas as invenções de Nikola Tesla e se adaptar à sua inteligência. Sem contar que no passado, junto de Lilith, ele passou anos pesquisando e estudando sobre a sua maldição. E graças a isso, ele desenvolveu conhecimento em várias áreas, como por exemplo a área biológica. Afinal de contas, Beelzebub foi o responsável por plantar a semente de Rajun dentro de Zerofuku, a fim de criar um monstro que pudesse o destruir. E além disso, ele também foi responsável por dar a Adamas um corpo cibernético para que ele pudesse sobreviver aos ferimentos que Poseidon o causou. E durante a oitava rodada do Ragnarok, Beelzebub mostrou ter um senso analítico muito bom, pois após ser atingido pelo Tesla Warp de Nikola Tesla, ele descobriu que existem 3 condições para o ataque ser efetivo. E ainda no fim da oitava rodada, ele foi capaz de decifrar o último plano de Nikola Tesla e acabou vencendo a sua rodada graças a isso. Em terceiro lugar, Hermes. Hermes é uma das figuras que está presente desde as primeiras rodadas do Ragnarok, e ele se destaca por sua análise em todas as batalhas do Ragnarok. E durante a primeira rodada do Ragnarok, Hermes foi um dos primeiros a entender como os humanos conseguiam ferir os deuses, e então ele explica como Volund funciona para que os deuses possam entender. Durante a segunda rodada, quando Zeus utiliza o soco que ultrapassa o tempo, Hermes teve um palpite certeiro de como Adão conseguiu acertar Zeus, apesar de ele não ter visto o golpe, e Hermes ainda deduz que Zeus seria capaz de manter o seu modo adamanto por 5 ou 6 minutos. Hermes ainda explica a Ares durante a sétima rodada e oitava rodada o que acontecia durante a luta entre Kim e Hades e Beelzebub e Nikola Tesla. Sem contar que o Hermes parece ser um cara que gosta de ver o circo pegar fogo, já tendo traído os deuses uma vez, e ele ainda parece entender como funciona a cabeça de Zeus perfeitamente. E em segundo lugar, nós temos Jack o Estripador. Jack enfrentou na quarta rodada do Ragnarok o deus Hércules, e basicamente ele passou a rodada inteira enganando Hércules e fazendo as suas estratégias, para que no final da rodada ele pudesse sair com a vitória. A primeira grande estratégia de Jack foi lutar na Arena de Londres, onde ele já conhecia totalmente o terreno, e então a partir disso ele revela sua Volund falsa para Hércules, sendo ela uma tesoura. Jack então desenvolve planos para poder ferir Hércules aos poucos, como por exemplo lançar facas normais que não atingem Hércules, para logo em seguida lançar facas desesperados e essas sim atingem Hércules. Então Jack engana Hércules mais uma vez e diz que a sua verdadeira Volund é a sua bolsa de facas. E após ser encurralado por Hércules, Jack lança o Big Bang contra o deus e acaba arrancando seu braço. E só então Jack finalmente revela sua verdadeira Volund, que são as luvas em suas mãos. E tudo que as luvas de Jack tocarem viram armas capazes de ferir um deus. E após isso, Jack planeja o ato final, onde ele se fere propositalmente para poder reunir sangue o bastante para cobrirem as suas luvas a fim de dar o seu ataque final em Hércules, querido deus. E assim ele consegue finalizar o deus e trazer a segunda vitória da humanidade no Ragnarok. E em primeiro lugar,
lugar, eu acho que não poderia ser diferente, Nikola Tesla. O filho da luz, conhecido como o único mago na história da humanidade, continuou a realizar pesquisas mesmo após a sua morte, e durante a 8ª rodada do Ragnarok, Tesla já tinha toda a pesquisa que ele precisava para derrotar um deus em sua cabeça, mas ainda faltava o material, que foi concedido por Brunilda, e após realizar o Volund com a Valkyria Gondul, Tesla consegue a sua arma divina, a Super Autômata Beta, e a partir dessa arma, Tesla consegue colocar todas as suas pesquisas em prática, e a primeira delas é justamente realizar a Zona Gemátria Prisão dos Deuses, onde Tesla instala um sistema antigravidade, e então ele consegue atingir a velocidade máxima já no primeiro passo, sem contar que dentro da Zona Gemátria, o seu ataque mais forte é o Tesla Warp, onde Tesla consegue se teletransportar, e esse ataque foi capaz de pegar Beelzebub de surpresa e o acertar em cheio, e mesmo após ser atingido pelo pecado original do submundo, o deus vazio do caos de Beelzebub, Tesla conseguiu planejar o seu último ataque para poder vencer o deus. E esse era o PPP-X de Nikola Tesla, onde Tesla sacrifica o seu braço para que ele possa ser teletransportado para trás de Beelzebub. Enquanto o braço ataca Beelzebub de trás, Tesla ataca Beelzebub de frente. E Tesla tem que estar no primeiro lugar, pois ele foi o lutador mais versátil do Ragnarok, mostrando tudo que sua ciência poderia proporcionar para os humanos. E assim chega o fim do ranking dos mais inteligentes do Ragnarok, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre que se vocês curtiram o conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.